Quando o velho parou a meio de uma região remota do Alentejo, Diogo, com os seus 11 anos, não fazia a menor ideia de que, em poucas horas, ficaria sozinho naquela vastidão selvagem. Não sabia que a sua irmã de 9 anos estaria a chorar, agarrada a um velho urso de peluche contra o peito. E certamente não podia imaginar que aquele brinquedo se tornaria a chave para um mistério que viria a virar do avesso tudo o que ele pensava saber sobre a sua família. Uma história sobre como o mais terrível das traições pode levar à mais inesperada das salvações. Mas tudo começou numa manhã banal. 6:30 da manhã, e Diogo, de 11 anos, abanou o ombro da irmã. Beatriz dormia, com o nariz enterrado na almofada, o seu cabelo loiro despenteado. Lá fora, uma cinzenta madrugada de outubro começava a romper, inóspita e fria. Bia, levanta-te. O pai disse para sairmos cedo. A menina abriu os olhos e espreguiçou-se. Tinha 9 anos e adorava ir à casa da avó. Diogo foi para a cozinha preparar o pequeno almoço, partiu 3 ovos para a frigideira e pôs a chaleira ao lume. O pai, Nuno, já estava de pé, a remexer no seu armário, a enfiar coisas num saco. Diogo espreitou para o quarto e franziu o sobrolho. O pai estava a arrumar apenas as suas próprias coisas. Não havia casacos de criança, nem vestidos de linho. Apenas roupas de homem, documentos e dinheiro do seu esconderijo. Os seus movimentos eram bruscos, nervosos. As mãos tremiam-lhe enquanto dobrava as camisas. Pai, e as nossas coisas? Depois arrumam, resmungou o pai, sem levantar a cabeça. Diogo sentiu um arrepio no peito. Algo estava errado. O pai nunca dizia nada sobre as suas coisas antes das viagens. Fazia-os sempre arrumar cedo, verificava se tinham roupa quente, mas agora nem sequer perguntava se estavam prontos. A sua madrasta, Sandra, apareceu no corredor. Fumava desde manhã, inalando nervosamente. A cinza caía para o chão. Quando Diogo se aproximou dela com uma pergunta sobre o pequeno almoço, ela virou-se para a janela. Não queria olhar para as crianças. Dona Sandra Ribeiro, quer ovos mexidos? Não, não me apetece. A sua voz soava estranha. Culpada. Diogo voltou para o seu quarto e abriu o armário. Lá no fundo, atrás de uns livros escolares velhos, estava um urso de peluche. Pequeno, gasto, com uma pata cozida. Era da mãe dele. Diogo normalmente deixava-o em paz. Era demasiado doloroso lembrar-se. A mãe tinha morrido há 2 anos, mas o urso ainda cheirava ao seu perfume. Um cheiro tenue, quase imperceptível. Diogo pegou no brinquedo. Havia um pequeno buraco na sua orelha. A Beatriz tinha mordido uma vez quando lhe estavam a nascer os dentes. A mãe tinha-se rido. O ursinho agora tem feridas de guerra. A cicatriz na pata apareceu mais tarde. A mãe cozeu a ela mesma com linha vermelha. Ficou torto, mas com amor. Para o caso de ser preciso, murmurou ele e enfiou o ursinho no bolso do casaco. A Beatriz correu para a cozinha de pijama, despenteada e feliz. Diogo, a avó vai fazer-nos empadas e mostrar-nos um álbum de fotografias da mãe. Vai mostrar, acenou Diogo, embora algo no seu peito se estivesse a apertar. O pai saiu do quarto com um saco. Vistam-se bem. A viagem é longa. O seu tom era áspero, pouco natural. O pai evitava o contacto visual. 1 hora depois, estavam sentados no velho UMM. O pai estava em silêncio, a agarrar o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. A Sandra percorria o telemóvel, murmurando qualquer coisa em voz baixa, sobre uma vida nova, sobre como não podia continuar assim. Diogo ficou desconfiado. Pai, a avó sabe que vamos. Sabe. O pai não virou a cabeça. Por que é que saímos tão cedo, antes, depois do almoço? A viagem é longa, disse ele. A Beatriz andava às voltas no banco de trás, a olhar para as casas pela janela. Pai, a avó vai ficar feliz. Ela lembra-se de como jogámos às escondidas da última vez. Vai ficar feliz, respondeu o pai, mas a sua voz tremia. A Sandra virou-se para a Bia. Fica quieta. A viagem é longa. Diogo reparou que não estavam a seguir o caminho que costumavam fazer para a casa da avó. O UMM estava a virar em direção à mata, onde não havia sinais familiares. Pai, temos a certeza de que vamos pelo caminho certo. Eu conheço o caminho melhor do que tu, despachou o pai. A Beatriz, cansada de tagarelar, adormeceu, agarrada ao casaco contra o peito. Diogo tirou o urso de peluche e colocou-o cuidadosamente nas mãos dela. A menina sorriu enquanto dormia. Pela janela, a cidade acabou. Começaram os campos, depois uma aldeia esparsa,
depois apenas floresta. Floresta e mais floresta. Diogo nunca tinha feito esta estrada com o pai. O UMM parou num posto de gasolina rural. Velho, com tinta a descascar, no meio do pinhal. O pai estava a testar o depósito. A Sandra foi à loja. Diogo saiu para esticar as pernas e ouviu um excerto da conversa deles junto ao carro. Não aguento mais. Eles não são meus. Pai, o que se passa? Diogo aproximou-se. O pai estremeceu, como se tivesse sido atingido. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele desviou o olhar. As suas mãos tremiam. A Sandra voltou com um saco grande. Bolachas, água, pão alentejano. Comida a mais para uma viagem à casa da avó. Normalmente, só compravam doces como presentes. Comam, entregou ela às crianças uma bolacha. Quanto tempo mais faltava? O asfalto tinha acabado. O UMM soluçava por uma estrada de terra batida, depois por um caminho florestal. Perto do cubo, havia poças, os ramos arranhavam as janelas. A Beatriz acordou com um solavanco. Pai, onde estamos? Tenho medo aqui. Estamos quase a chegar. Tem um pouco de paciência. Mas Diogo viu as mãos do pai a tremer no volante. A Sandra fumava um cigarro atrás do outro, olhando nervosamente pelo espelho. À volta, era só floresta. Nem uma única casa, nem uma única pessoa. A estrada tinha se tornado muito estreita. O UMM mal se espremia entre as árvores. Os ramos rangiam no tejadilho. O pai parou o carro de repente. É isto, não podemos ir mais longe. Vamos sair. O que queres dizer com vamos sair? A Beatriz estava assustada. Não quero. Tenho medo aqui. Diogo abraçou a irmã e entregou-lhe o urso de peluche. A menina abraçou o brinquedo contra o peito. O pai e a Sandra tiraram silenciosamente um saco com as coisas das crianças, casacos velhos, alguma comida e uma garrafa de água da mala. Diogo percebeu tudo. Pai, o que estás a fazer? O pai não conseguia olhá-lo nos olhos. Perdoa-me. A Sandra foi mais dura. Não aguentamos mais. Não há dinheiro. És forte, vais sobreviver. E nós vamos começar uma nova vida. A Beatriz não percebia nada, agarrando-se ao casaco do pai. Pai, não te vás embora. Vou ser boazinha. Não vou ser caprichosa, vou obedecer. As lágrimas rolavam-lhe pelas bochechas. O urso de peluche caiu-lhe das mãos e aterrou na lama. A Beatriz apanhou e abraçou-o contra o peito, deixando manchas molhadas no peluche. O pai afastou as suas mãos, entrou rapidamente no carro e ligou o motor com os dedos a tremer. A Sandra já estava sentada no lugar do passageiro, de costas para a janela. Ela não queria ver os rostos das crianças. Somos crianças. Como podes fazer isto? Gritou Diogo atrás deles. O carro deu a volta e afastou-se, deixando-os sozinhos no silêncio do Alentejo. Apenas o vento sussurrava nos ramos. A Beatriz chorava histericamente. Diogo abraçou-a, mal conseguindo conter as suas próprias lágrimas, tentando perceber onde estavam, a quantos quilómetros ficava a civilização. O saco continha bolachas para um dia, água e 2 casacos velhos. Nada mais. O sol estava a pôr-se rapidamente, e estava a ficar frio. Diogo tomou uma decisão: vamos encontrar o caminho de casa. Pegou na mão da irmã e caminhou de volta pelas pegadas, mas a neve já começava a cair, cobrindo os rastros do carro. Em breve, estaria escuro. Nem sequer sabiam para que lado ficava a casa. Diogo, sussurrou a Beatriz, abraçando o ursinho. Vamos mesmo encontrar o caminho. Vamos, respondeu Diogo, embora não acreditasse. À sua frente, estendia-se apenas a mata, selvagem, fria, interminável. E algures naquela mata, 2 crianças abandonadas procuravam o caminho de casa, sem saberem que já não tinham casa. As crianças caminhavam pelo trilho estreito, na esperança de encontrar o caminho de volta. Diogo segurava a mão da Beatriz, sentindo-a tremer. A menina tropeçava constantemente em raízes e pedras, chorando de exaustão. Diogo, dói-me as pernas, queixava-se a cada poucos minutos. Aguenta, Bia, em breve encontraremos o caminho de casa. A Beatriz estava completamente exausta. As pernas dela cediam, e mal conseguia mover os pés. Diogo agachou-se, de costas para ela. Sobe. Eu levo-te. A Beatriz envolveu-lhe o pescoço com os braços. O ursinho balançava nos seus braços.
Diogo levantou-se e continuou a andar. A irmã era leve, mas as suas costas rapidamente começaram a doer. Estava a escurecer terrivelmente rápido. Começavam a aparecer lobos na mata, ao longe, mas assustadores. A Beatriz estremecia a cada uivo. Diogo, os lobos vão encontrar-nos. Não, vamos esconder-nos deles. O trilho dividiu-se de repente em 3. Diogo parou, olhando para a bifurcação em confusão. Não conseguia lembrar-se por onde tinham vindo. Todas as direções pareciam iguais, trilhos de caça estreitos que levavam para a escuridão da floresta. Diogo, para que lado devemos ir? Perguntou a Beatriz, escorregando das suas costas. Diogo examinou cada caminho. O caminho da esquerda subia entre pinheiros altos, o do meio descia para uma zona pantanosa. O caminho da direita serpenteava entre bétulas. Nenhum vestígio de carro, nenhum marco familiar. Não sei, admitiu ele honestamente. Tentou lembrar-se do percurso. Durante os últimos quilómetros, o sol estava à direita. Isso significava que estavam a ir para norte. Precisavam de ir para sul, em direção ao sol. Mas onde ficava o sul nesta floresta? Ele escolheu o caminho da esquerda ao acaso. Parecia mais largo, mas depois de meia hora percebeu o seu erro. A estrada levava mais para dentro da floresta, cada vez mais longe da civilização. As árvores tornavam-se mais altas, mais densas. Nem uma luz fraca penetrava entre elas. Estavam completamente perdidos. Começou a cair uma chuva gelada, fina, fria e penetrante. As roupas das crianças ficaram rapidamente encharcadas. A Beatriz tremia por todo o corpo. Está frio? Sussurrou ela, com os dentes a bater. Diogo procurava um lugar para passar a noite, olhando debaixo de cada árvore, atrás de cada arbusto. O primeiro abrigo, debaixo de um grande abeto, estava demasiado exposto. O vento soprava neve diretamente para debaixo do ramo. O segundo local, debaixo de uma árvore caída, estava úmido, cheio de poças. A Beatriz mal se aguentava em pé, agarrada a Diogo. Não aguento mais, chorou ela. Quero ir para casa. Diogo procurou mais uma dúzia de árvores. Finalmente, encontrou o que procurava, um pequeno abrigo nas raízes de um pinheiro enorme. A árvore crescia numa pequena colina, as suas raízes formando um dossel natural. A terra lá dentro estava relativamente seca e cheirava a agulhas de pinheiro e moscas. Vamos passar a noite aqui, decidiu ele, rastejando para dentro. O abrigo era apertado, mas protegia do vento. Diogo limpou o chão de pinhas, estendeu o casaco no chão, cobriu a Beatriz com a sua camisola e ficou apenas com a sua camisa molhada, que se colava ao corpo. A Beatriz tremia, agarrando o seu urso de peluche contra o peito. Diogo, estou com frio. Diogo deitou-se ao lado dela, abraçou a irmã, esfregou-lhe as mãos, soprou nos seus dedos gelados e tirou algumas bolachas do saco. Restavam poucas. Partiu-as ao meio e deu à irmã o pedaço maior. Toma, come. E tu? Não tenho muita fome. A Beatriz não conseguia dormir. Tinha medo dos sons da floresta. Cada estalar de ramos, cada sussurro na escuridão parecia os passos de um animal. Algures perto, algo grande abria caminho através dos arbustos. Ramos partiam-se, folhas sussurravam. Diogo, há alguém a mexer-se, sussurrou ela, a tremer. É só o vento. Não tenhas medo. Mas Diogo ouvia os sons ele mesmo. Ou um javali procurava uma bolota, ou um urso estava a tratar dos seus assuntos. Ele abraçou a irmã com mais força, pronto para a proteger. Uma coruja piou algures muito perto. A menina gritou e enterrou o rosto no ursinho. Ursinho, protege-nos, sussurrou ela ao brinquedo. Diogo contou à irmã as histórias que se lembrava da mãe deles. Sobre o menino corajoso que salvou a irmã do lobo mau. Sobre o pássaro mágico que ajudou os perdidos a encontrar o caminho de casa. Sobre o urso que era bondoso e ajudava as crianças. Lembras-te de como a mãe dizia, o ursinho protege-nos de todo o mal, sussurrou ele. Ele protege-nos. A Beatriz abraçou o brinquedo com mais força contra o peito. O ursinho estava quente da sua respiração, cheirando a casa e a segurança. Por que é que o pai nos abandonou? Perguntou ela muito baixinho. Somos bons filhos. Diogo não sabia o que dizer. A sua garganta apertou-se com mágoa e incompreensão. Como se pode abandonar crianças na floresta? Como se pode deixá-las para morrer? Não sei, Bia, mas vamos conseguir. Somos fortes. E se não conseguirmos? Conseguiremos de certeza. Ele próprio não dormiu a noite toda.
Ouviu todos os sons, pronto para proteger a irmã. Os lobos estavam algures ao longe, mas não se aproximavam. De manhã, as crianças acordaram com fome e frio. Diogo mal conseguia endireitar os braços dormentes. A água na garrafa estava meio congelada. Teve de aquecê-la com a sua respiração. Diogo contou a comida. Só havia bolachas suficientes para uma refeição. Nada mais. Tinham de encontrar pessoas rapidamente, ou morreriam. A Beatriz estava visivelmente a enfraquecer, e lutou para se pôr de pé, cambaleando. Diogo, não consigo andar mais. Consegues, sim. Diogo pegou nela. Vamos encontrar casa. Em vez de voltarem para trás, caminharam mais para dentro da mata. Diogo esperava encontrar uma cabana de caça ou um guarda florestal. Alguém tinha de viver ali. Viram pegadas no trilho, ou de uma pessoa ou de um animal grande. Diogo não conseguia distinguir, mas deu-lhes esperança. A Beatriz tropeçou, caiu e arranhou o joelho numa pedra afiada. O sangue escorria através das suas colãs rasgadas. Dói, chorou ela. Diogo rasgou uma tira da sua camisa e enfaixou a ferida. Tem paciência, maninha. Em breve encontraremos pessoas. Mas ele próprio começava a perder a esperança. Não havia nada senão floresta à volta. Pela hora do almoço, a Beatriz estava completamente enfraquecida. Mal se aguentava de pé e não conseguia falar em voz alta. Diogo levava às costas, mal se aguentando a si mesmo. As pernas cediam-lhe de exaustão. Acabaram a última bolacha, acabaram a água. Não restava nada. À frente, estendia-se uma floresta interminável. Pinheiros, bétulas, a mesma coisa, sem fim nem margem. A Beatriz começou a delirar. Mãe, mamã, onde estás? Quero ir para casa. Diogo começou a chorar ele mesmo, mas continuou a andar. As suas pernas moviam-se sozinhas, por inércia. Não desistas, Bia. A mãe vê-nos do céu. Ela vai ajudar. Através dos densos abetos, Diogo viu de repente um fino fio de fumo, um fio cinzento a subir para o céu. O seu coração deu um salto, depois começou a bater tão alto que parecia que toda a floresta o podia ouvir. Bia, vês o fumo? Há pessoas ali. A Beatriz levantou a cabeça pesada, seguiu a sua mão com os olhos, viu o fumo e sorriu pela primeira vez em 24 horas. Fracamente, mas sinceramente. Estamos mesmo salvos. Sim, há de certeza uma casa ali. Vamos. Seguiram o fumo, abrindo caminho pelo mato. Os ramos arranhavam-lhe o rosto, prendiam-se nas roupas, mas Diogo não sentia dor. Apenas esperança, uma esperança aguda e dolorosa. A Beatriz mal conseguia mover as pernas, mas continuou. O ursinho prendeu-se num ramo grosso e quase caiu das suas mãos. A menina abraçou-o com mais força contra o peito. O tio urso levou-nos até às pessoas, sussurrou ela. Como a mãe disse, ele salvou-nos. O fumo tornou-se mais nítido. Podia-se agora discernir a sua origem, por trás da densa parede de abetos. Havia uma casa muito perto. Pessoas, calor, comida. Diogo sentiu que esta era a sua última oportunidade. Se não houvesse ninguém lá, se fosse apenas um incêndio florestal, não sobreviveriam. As suas forças tinham-se esgotado, mas o urso da mãe os tinha levado até ali. Isso significava que tudo ficaria bem. Tinha de ficar. Uma pequena casa apareceu através dos densos abetos, um telhado velho e torto e troncos escurecidos pelo tempo. O musgo cobria o lado norte como um tapete verde. O tão esperado fumo saía da chaminé, subindo num fino fio cinzento em direção ao céu cinzento. O pátio estava arrumado. Uma pilha de lenha arrumada estava empilhada debaixo do telheiro. A lenha era toda do mesmo tamanho. Um machado sobressaía de um tronco velho. A lâmina brilhava, recém-afiada. Lascas de madeira de cortar lenha estavam espalhadas por perto. Um par de botas de borracha estava junto à varanda. Luvas secavam na grade. Diogo parou a alguns passos da varanda, segurando firmemente a mão da Beatriz. O seu coração batia com excitação e esperança. E se houver um homem mau lá dentro, sussurrou ele, espreitando pelas janelas. A Beatriz tremia de frio e cansaço, mal se conseguindo manter de pé. Os seus lábios estavam azuis, o cabelo emaranhado de umidade. Mas não temos para onde ir, Diogo, respondeu ela fracamente. Diogo sabia que ela tinha razão. Não sobreviveriam a outra noite na floresta. A temperatura estava a baixar, e não tinham nem roupa quente nem comida.
Ele decidiu-se, aproximou-se cautelosamente da pequena janela e espreitou para dentro através do vidro embaciado. Um homem corpulento de cerca de 50 anos estava sentado à luz amarela e quente do fogão a lenha. Uma barba grisalha, uma camisa de flanela xadrez vermelha bem cortada. Ele estava a cozinhar algo numa grande panela de ferro fundido, mexendo com uma colher de pau. O cheiro a batatas e endro pairava pela cabana. Diogo ganhou coragem, aproximou-se da porta e bateu com uma mão trêmula. Primeiro suavemente, depois mais alto. A porta rangeu e abriu-se. O homem viu as crianças e arregalou os olhos. A sua barba era de facto grisalha, mas os seus olhos eram bondosos, embora cansados. Meu Deus, crianças, de onde vieram? A Beatriz assustou-se com o estranho, escondeu-se rapidamente atrás do irmão e abraçou o urso de peluche com força contra o peito. Diogo gaguejou de excitação e frio. Senhor, estamos perdidos. Por favor, ajude-nos. O homem não fez perguntas, mas abriu a porta de par em par. Entrem, estão gelados. Entrem depressa. O velho apresentou-se como Manuel, falando baixo mas com confiança. Imediatamente, sentou as crianças num largo banco de madeira perto do fogão a lenha. O fogão a lenha era grande, e emitia um calor reconfortante. Manuel retirou cuidadosamente as roupas molhadas e coladas das crianças. Os casacos pingavam no chão, as botas chapinhavam. Envolveu-as em cobertores de lã grossos que cheiravam a menta e ervas secas. Os cobertores eram pesados, quentes, feitos em casa. Colocou canecas de barro com chá quente à frente das crianças. Mel flutuava no chá, real, espesso, âmbar. O vapor subia das canecas, aquecendo os seus rostos. Bebam, disse ele com uma voz gentil. Aqueçam-se, e depois podem contar-me como chegaram aqui. Manuel movia-se devagar, mas com confiança. Era claro que estava habituado a cuidar de si mesmo e a gerir uma casa. Frascos de compota e sacos de ervas estavam nas prateleiras. Molhos de cogumelos secos estavam no canto. A Beatriz não largou o urso de peluche, mesmo debaixo do cobertor. O brinquedo tinha-se molhado na floresta, mas ela ainda o segurava com uma mão, bebendo cuidadosamente o chá quente com a outra. Manuel mexia a sopa de legumes numa panela grande, olhando ocasionalmente para as crianças. Como eram magras. Não as alimentavam há algum tempo. Pele e osso. As crianças beberam o chá em silêncio, ainda sem conseguir acreditar que tinham sido salvas. O calor espalhou-se lentamente pelos seus corpos, os dedos aqueceram gradualmente, a dor diminuiu. Manuel não os pressionou com perguntas, deixando-os aquecer e beber um pouco de sopa quente. Só então perguntou cautelosamente sobre a sua história. Diogo falou com cuidado. Não podia contar a verdade, que os seus pais os tinham abandonado intencionalmente. Era demasiado vergonhoso e doloroso. Íamos para a casa da avó, mas o carro avariou, mentiu ele. O pai foi buscar ajuda, e nós fomos procurar o caminho e perdemos-nos. Manuel ouviu atentamente, acenando com a cabeça, mas algo no seu olhar mudou. Os seus olhos tornaram-se desconfiados. Ele claramente não acreditou nesta versão, mas não insistiu em detalhes. Compreendo, disse ele simplesmente. O principal é que estão vivos e bem. A Beatriz finalmente relaxou no calor e segurança. Sentiu uma onda de confiança no simpático tio Manuel e decidiu mostrar-lhe o seu bem mais precioso. Tio Manuel, olhe. Ela estendeu orgulhosamente o urso de peluche. Este é o urso de peluche da minha mãe. Ele guardou-me na floresta. Manuel olhou para o brinquedo gasto, mas de repente congelou. Olhou mais de perto e franziu o sobrolho. Menina, posso ver o teu urso de peluche? Perguntou ele cautelosamente. A Beatriz estendeu o ursinho com relutância. Tenha cuidado, ele é velho. Manuel pegou no brinquedo com as mãos a tremer. O urso de peluche era pequeno, gasto, com pelo castanho desbotado. Uma orelha estava ligeiramente rasgada, remendada com pontos arrumados. Manuel virou lentamente o brinquedo, examinando cuidadosamente cada detalhe. Na sua pata traseira, viu o que procurava, uma cicatriz antiga, costurada de forma irregular com linha vermelha. A costura era torta, infantil, mas feita com amor. O seu rosto ficou instantaneamente branco. Os seus olhos arregalaram-se em choque. As suas mãos tremiam ainda mais violentamente. Ele quase deixou cair o brinquedo. Oh, meu Deus, isto não pode ser, sussurrou ele, abanando a cabeça. O que se passa? Perguntou a Beatriz alarmada, estendendo a mão para o urso de peluche. O que há de errado com o urso? Tio Manuel, o que está a fazer? Manuel olhou para o brinquedo como se fosse um fantasma, passando o dedo ao longo da costura vermelha,
como se verificasse se era real. Esta cicatriz. Lembro-me desta cicatriz, murmurou ele em voz baixa. Manuel devolveu cuidadosamente o brinquedo da menina, como se fosse uma relíquia sagrada. As suas mãos tremiam tanto que o urso de peluche quase caiu. Onde? Onde arranjaram isto? Perguntou ele, mal conseguindo falar. É o brinquedo da mamã. A Beatriz abraçou o urso de peluche com força contra o peito. Ela deixou comigo. Não o leve. Como se chamava a vossa mãe? Perguntou Manuel, mal conseguindo falar. Diogo olhou para ele com desconfiança. Ana. O que aconteceu? Manuel fechou os olhos e abanou a cabeça, como se não conseguisse acreditar no que ouvia. Ana Silva, repetiu ele, como se não conseguisse acreditar nos seus ouvidos. Sim, exclamou a Beatriz alegremente. Conhecia-a. Conhecia-a mesmo. Manuel levantou-se lentamente do banco, foi até à pequena janela e ficou de costas para as crianças, os seus ombros largos a tremer, respirando pesadamente, as mãos apoiadas no parapeito da janela. A floresta escurecia lá fora. O vento balançava os ramos dos abetos, e algures ao longe, soprava um arrepio. Lá dentro, a lenha crepitava no fogão a lenha. Estava quente e acolhedor, mas a tensão pairava no ar. Ele ficou em silêncio por um longo momento, depois disse sem se virar, falem-me dela. E a vossa mãe? A sua voz estava tão profundamente magoada que as crianças trocaram olhares assustados. A Beatriz agarrou-se instintivamente ao irmão. Tio Manuel, o que aconteceu? Perguntou Diogo em voz baixa. Conhecia-a bem. Manuel não respondeu, mas continuou de pé junto à janela, a olhar para a escuridão. Os seus punhos estavam cerrados, as costas tensas. Parecia estar a travar uma luta interna. Deveria falar ou permanecer em silêncio. Ele finalmente virou-se para as crianças. O seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos de conter as lágrimas. Apenas me falem dela, repetiu ele com a voz rouca. O que aconteceu a seguir mudou a vida das crianças para sempre. Manuel esconde um segredo terrível sobre a mãe deles, e o urso de peluche guarda um segredo que vai virar tudo do avesso. Não podem perder isto. A Beatriz foi a primeira a responder ao pedido de Manuel. Agarrando o urso de peluche contra o peito, começou a contar a sua história. A mãe lia-me sempre histórias de embalar sobre princesas e fadas boas. A sua voz tornou-se sonhadora, distante. Os seus olhos olhavam para algum lugar no passado. Ela sentava-se na cama, acariciava-me a cabeça e dizia, o ursinho vai proteger-te. Proteger-te sempre de todo o mal. A Beatriz acariciou-o pelo gasto do brinquedo. A mãe disse-me que este urso de peluche era mágico, que trazia boa sorte e protegia contra as pessoas más. Diogo acrescentou, olhando atentamente para Manuel. A mãe era muito simpática, nunca me ralhava, mesmo quando eu partia pratos ou tinha más notas. Ela trabalhava na biblioteca, continuou o rapaz. Ela gostava muito de livros, e gostava muito de nós também. A sua voz tremeu. Ela morreu num acidente quando eu tinha 9 anos. A Bia tinha 7 na altura. Um caminhão não viu o carro dela no cruzamento. Manuel ouvia, sem se desviar da janela. Os seus ombros ficaram tensos, as mãos cerraram-se em punhos. A sua respiração tornou-se pesada, irregular. E como é que ela era? Perguntou ele em voz baixa. As crianças começaram a falar excitadamente. Cabelo loiro, certo. Pelo ombro, olhos cinzentos, como os do Diogo. Ela cheirava sempre a flores, acrescentou Beatriz. E ela cantava enquanto cozinhava o jantar. Manuel virou-se lentamente para as crianças. As lágrimas brotaram-lhe nos olhos, mas ele tentou contê-las. Sabem, começou ele, com a voz a tremer. Eu também conheci uma Ana. As crianças olharam para ele com desconfiança. Foi há muito tempo. Há muito, muito tempo. Manuel sentou-se pesadamente no banco em frente às crianças. Ela também adorava aquele urso de peluche, e nunca se separava dele. A Beatriz perguntou com interesse, e onde está ela agora, a sua Ana? Manuel abanou a cabeça tristemente. Não sei, a menina, ela perdeu-se. Diogo olhou para o velho, sentindo que algo muito importante estava aqui, algo que os dizia respeito pessoalmente. Manuel estendeu cautelosamente a mão. Posso ver o urso outra vez? A Beatriz entregou-o com relutância. Manuel pegou cuidadosamente no urso e virou-o para a luz. Examinou cada detalhe, as orelhas gastas, o pelo desbotado, os remendos nos lados. Vês esta marca? Ele mostrou às crianças a cicatriz na pata traseira, passando o dedo ao longo dos fios vermelhos que há muito tinham desbotado.
Fui eu que a cozi. Um cão vadio rasgou-a enquanto a menina brincava no quintal. Manuel fechou os olhos, perdido nas memórias. Ela chorou tanto na altura. Pensou que o urso de peluche ia morrer. E eu disse, não te preocupes, eu conserto-o. As crianças ouviram em silêncio, sem ainda compreender todo o significado destas palavras. Eu dei este urso de peluche a uma menina, continuou Manuel em voz baixa. Ele tinha-o costurado para ela com as suas próprias mãos. Os seus olhos tornaram-se suaves, quentes, cheios de uma ternura há muito guardada. Ela tinha 16 anos. Bonita como um anjo. Cabelo pelo ombro, olhos cinzentos. O nome dela era Aninha. Ela era especial, inteligente, bondosa. Recitava poesia de cor e sonhava em ser professora. A Beatriz ouvia de boca aberta, sem compreender totalmente, mas sentindo a importância destas palavras. Diogo, entretanto, começava a perceber para onde esta conversa se dirigia. O seu coração começou a bater mais depressa. Manuel devolveu o urso de peluche à Bia e fez uma pausa, ganhando coragem. Depois perguntou cautelosamente, e o vosso pai? Ele é um bom homem. Preocupou-se convosco. O rosto de Diogo escureceu instantaneamente. Os seus punhos cerraram-se, os lábios pressionaram-se firmemente. Ele abandonou-nos, forçou ele a dizer por entre os dentes. O rapaz não conseguia mentir mais. A verdade estava a arrebentar como água de uma barragem rachada. Ele disse que não tinha dinheiro para nós, que éramos um fardo para ele, que queria começar uma nova vida. Diogo falava cada vez mais depressa, finalmente livre da vergonha e das mentiras. Ele casou-se com a tia Sandra logo depois da mãe morrer, e depois decidiu que não precisava de filhos, levou-nos para a floresta e abandonou-nos como cachorros indesejados. A Beatriz ouviu estas palavras cruéis e desatou a chorar. Quero a mãe, quero ir para casa. Por que é que o pai não gosta de nós? As lágrimas rolavam-lhe pelas bochechas. Ela soluçava, agarrada ao urso de peluche. Manuel aproximou-se rapidamente das crianças e abraçou-as ambas com força. Calma, calma, tudo vai ficar bem. Não vou deixar que ninguém vos magoe outra vez. Uma determinação firme e inabalável apareceu nos seus olhos. A sua voz tornou-se áspera. Ninguém vos vai magoar outra vez. Eu prometo. A vossa mãe falou da sua juventude, perguntou ele, recuando. Do que é que estás a falar do passado? Manuel fez uma pausa, depois acrescentou. Talvez ela tenha mencionado alguém chamado Manel. Diogo abanou a cabeça. Ela falava pouco sobre essa altura. Só que às vezes chorava, a olhar para fotografias antigas, lembrou-se ele. A Beatriz animou-se de repente, e ela também disse que tinha tido o seu primeiro amor e que ele era um bom homem, mas casado. Manuel estremeceu e virou-se abruptamente para a janela. Ele caminhou silenciosamente até à velha cômoda no canto da cabana e tirou uma fotografia gasta, amarelada pelo tempo, da gaveta de cima. As suas mãos tremiam enquanto entregava lentamente a fotografia às crianças. Era uma menina. As crianças debruçaram-se sobre a fotografia. Mostrava uma jovem de cerca de 16 anos, com cabelo loiro pelo ombro e grandes olhos cinzentos. O seu sorriso era exatamente como o da mãe deles. Nas suas mãos, ela segurava o mesmo urso de peluche, só que novo, sem uso. A Beatriz gritou de surpresa. Esta é a mãe, muito jovem. Onde arranjou a fotografia dela? Diogo levantou lentamente o olhar para Manuel, olhando para ele com olhos completamente diferentes, perscrutadores, com uma compreensão crescente. Tio Manuel. E quem é você? Mãe. Como a conheceu? Manuel suspirou pesadamente, sentou-se no banco ao lado das crianças, pegou na fotografia de volta e olhou para ela por um longo tempo. É uma história muito longa e dolorosa, filho. A sua voz tornou-se cansada, velha. Vou contar-vos tudo, prometeu ele firmemente. Mas não hoje, não agora. Primeiro, devem descansar bem, dormir o suficiente e comer como deve ser. Manuel levantou-se e começou a fazer cuidadosamente as camas das crianças junto ao fogão a lenha. E amanhã de manhã saberão toda a verdade sobre a vossa mãe e eu. Ele trouxe almofadas de penas grossas e cobertores de lã macios, e aconchegou as crianças como um avô carinhoso. A Beatriz adormeceu rapidamente de exaustão, agarrando o urso de peluche com força contra o peito. A sua respiração tornou-se regular e calma. Um sorriso pacífico apareceu no seu rosto. Diogo não conseguiu adormecer durante muito tempo, deitou-se de olhos abertos, a olhar para Manuel através da luz fraca. Ele ainda estava sentado junto à janela, segurando uma fotografia amarelada nas mãos. As lágrimas rolavam lentamente pelas suas bochechas ásperas e enrugadas.
Aninha, sussurrou ele para a escuridão. Perdoa-me, minha querida Aninha. Diogo compreendeu que amanhã as suas vidas mudariam para sempre. Que segredo terrível escondia este homem simpático mas triste, e por que é que ele chorava ao olhar para a fotografia da sua mãe? O vento de outono uivava lá fora, e as árvores centenárias sussurravam. A lenha crepitava suavemente no fogão a lenha, espalhando calor por toda a cabana. Manuel estava ali sentado, segurando a fotografia nas suas mãos trêmulas, conversando silenciosamente com um passado há muito desaparecido. A Beatriz dormia pacificamente junto ao fogão, ressonando suavemente no seu sono. O urso de peluche estava debaixo do seu braço. Manuel revirava-se na sua cama no canto da cabana. O cobertor estava emaranhado, a almofada amarrotada. Diogo deitou-se de olhos abertos, a ouvir os sons da noite. Ouviu Manuel a soluçar baixinho, tentando abafar as lágrimas. O rapaz levantou-se silenciosamente e caminhou descalço até à cama do velho. Tio Manuel, está a sentir-se mal. Manuel limpou rapidamente as lágrimas com a manga da camisa. Não consigo dormir, filho. Por que não consegue dormir? Diogo sentou-se na beira da cama. Estou a pensar na mãe. E em vocês. Manuel afastou-se, abrindo espaço. Senta-te ao meu lado. Vamos conversar. Diogo instalou-se debaixo de um cobertor quente. A cabana estava silenciosa, apenas a lenha crepitava no fogão a lenha. A tua mãe era uma rapariga especial, começou Manuel em voz baixa, olhando para a escuridão. Conhecia quando ela tinha 16 anos. Tão jovem, mas já tão inteligente. A sua voz tornou-se suave, quente de memórias. E eu tinha 25 anos na altura. Trabalhava na exploração madeireira, a colher madeira. Os meus braços eram fortes, as minhas costas não doíam. Manuel sorriu, lembrando-se da sua juventude, considerado um bom trabalhador. O capataz dizia que ele tinha mãos de ouro. Diogo ouvia atentamente, tentando não perder uma palavra. Ela veio visitar a tia na nossa aldeia durante o verão. A tia dela era bibliotecária, uma mulher muito rigorosa. A Ana ajudava-a no jardim, com o barco, e à noite lia livros debaixo da velha macieira no quintal. Manuel fechou os olhos, perdido em memórias. Eu passava por aquela casa todos os dias a caminho de casa do trabalho, e todos os dias havia com um livro. Passeávamos ao longo do rio à noite, a falar sobre a vida, os livros e os sonhos. Apaixonei-me por ela à primeira vista. Ela era tão viva, tão brilhante. Ria como um sino. Manuel calou-se, e no silêncio o único som era o crepitar da lenha. Dei-lhe este urso de peluche no aniversário dela, em julho. Costurei-o eu mesmo numa semana. As minhas mãos ainda eram ágeis na altura, não tremiam. Mas eu era casado, continuou ele amargamente, cerrando os punhos. Infelizmente, mas casado. Casei-me com a filha de um vizinho aos 18 anos. Os meus pais obrigaram-me. Ela estava grávida de outro homem, mas ele fugiu. Manuel suspirou pesadamente. A minha mulher bebia de manhã à noite, discutia e partia pratos. Não tínhamos filhos. O bebê morreu durante o parto. Pedi o divórcio, implorei, mas ela não o deu. Ela disse, não o terás, vou torturar-te até morreres. Diogo ouviu, prendendo a respiração. Nunca tinha ouvido tanta dor na voz de um homem adulto. E o que aconteceu à mãe? Perguntou ele cautelosamente. Ela soube da minha mulher pelos vizinhos. Veio ter comigo em lágrimas. Manuel agarrou a almofada nas mãos e disse que não queria ser uma destruidora de lares, que não podia construir a felicidade sobre a desgraça de outra pessoa. Implorei-lhe para ficar. Eu disse, vou divorciar-me, vou lutar. Mas ela não ouviu. Foi para a cidade estudar para ser professora. Nem sequer deixou uma morada. Nunca mais a vi. A sua voz quebrou-se. Ele olhou para a Beatriz a dormir, e os seus olhos ficaram úmidos. E depois, alguns anos mais tarde, ouvi de amigos que ela tinha filhos, 2. E que se tinha casado com um engenheiro da cidade. Diogo ficou em silêncio por um longo momento, a processar o que acabara de ouvir, depois olhou pensativamente para o velho, tio Manuel. A mãe costumava dizer coisas estranhas às vezes. Que eu me parecia muito com alguém. Com quem? A voz de Manuel tornou-se tensa. Ela não dizia nada de específico, apenas olhava para mim com tristeza. Diogo franziu o sobrolho, lembrando-se de como uma vez lhe perguntei diretamente, e ela disse, houve um bom homem, meu filho, mas ele já não está nas nossas vidas. E ela chorava quando olhava para as minhas mãos. Ela dizia que seriam igualmente fortes para o trabalho.
Manuel não pôde deixar de olhar para as suas mãos grandes e calosas. E uma vez, continuou Diogo, enquanto eu ajudava um vizinho a consertar uma cerca, a minha mãe disse: és um artesão nato, tal como alguém que eu conheci. Manuel perguntou cautelosamente, tentando soar indiferente. Gostarias de saber toda a verdade sobre quem é o teu verdadeiro pai? Diogo sorriu amargamente. Nós conhecemo-lo. Aquele que nos abandonou na floresta. Ele é o pai da Bia e meu. Ele apenas decidiu que não precisava de nós. A voz do rapaz tornou-se dura, madura. Qual é a verdade? Ele traiu-nos, deixou-nos para morrer na mata. Essa é toda a verdade sobre o meu pai. Diogo cerrou os punhos. A mãe amava-o, mas ele nunca visitou o túmulo dela. Não existe verdade má, filho, disse Manuel suavemente, abraçando cuidadosamente o rapaz tenso. Mas às vezes a verdade não é o que parece à primeira vista. O rapaz perguntou de repente: gostaria de ter um filho. Manuel abraçou Diogo com força, um sonho que tivera toda a sua vida. E agora tenho-te a ti e à Biazinha. Não importa quem são os teus verdadeiros pais. Diogo aconchegou-se ao lado quente do velho. E se um pai verdadeiro aparecer de repente? Manuel respondeu firmemente. Um pai verdadeiro, aquele que ama e nunca abandona, não aquele que simplesmente te deu a vida. Eles ficaram em silêncio, a ouvir os sons da noite. Amanhã vamos à sede de conselho, disse Manuel. Vamos encontrar o GNR local e contar-lhes sobre vocês. Talvez encontremos os vossos parentes do lado da vossa mãe. Diogo ficou assustado. E se ninguém nos quiser levar, então eu tentarei arranjar a tutela, prometeu Manuel. Diogo abraçou o velho. Tio Manuel, você é um homem muito simpático. Se todos os pais fossem como você, as crianças não sofreriam, concluiu Manuel. A Beatriz mexeu-se junto ao fogão, espreguiçou-se no sono, abriu os olhos e viu Diogo na cama de Manuel. Diogo, o que estás a fazer? Por que não estás a dormir? Estamos a falar com o tio Manuel sobre coisas importantes. A Beatriz levantou-se e correu descalça até eles. O tio Manuel vai ficar conosco para sempre. Ele não vai embora como o pai. Manuel acariciou o seu cabelo despenteado. Se quiseres que eu fique, menina, não vou a lado nenhum. Queremos, responderam as crianças em uníssono. Manuel levantou-se da cama com esforço. As suas costas doíam, as suas articulações rangiam. Começou a preparar o pequeno almoço. Acendeu o lume no fogão, pôs uma panela de ferro fundido com leite, deitou milho miúdo e acrescentou uma pitada de sal. O cheiro a comida caseira e conforto encheu lentamente a cabana. Vai ser papas com leite e manteiga, anunciou ele, mexendo a mistura que engrossava. A Beatriz bateu palmas com entusiasmo, tal como a mãe costumava cozinhar. Ela também costumava fazer estas deliciosas papas de leite de manhã, e também adicionava mel quando estávamos doentes, acrescentou Diogo. Manuel congelou, com a colher na mão, depois sorriu tristemente. Então ela lembrava-se. Fui eu que a ensinei. Ele deitou as papas quentes em tigelas de barro e colocou um pote de barro com mel na mesa. Diogo observava cada movimento do velho com atenção. Sentia que ele estava a esconder algo muito importante. Algo que os dizia respeito diretamente. Tio Manuel, perguntou ele entre colheradas de papas. Tem a certeza de que não sabe quem é o nosso verdadeiro pai? Manuel congelou, com a colher na mão. Ficou em silêncio por um segundo, depois respondeu lentamente: não sei ao certo, filho. Mas Diogo ouviu algo estranho na voz, incerteza, tremor, ou até mesmo uma mentira. As papas estão a arrefecer, disse Manuel apressadamente. Comam, crianças, temos uma longa viagem até à sede de conselho hoje. A Beatriz começou o pequeno almoço com gosto, mergulhando pão no mel. Diogo comia devagar, olhando para Manuel o tempo todo. O velho evitava nervosamente o seu olhar direto, mexendo nos pratos. O que estaria ele a esconder, e por que é que ficava tão nervoso quando o assunto do seu verdadeiro pai surgia? Diogo estava determinado a descobrir hoje toda a verdade, fosse ela qual fosse. Manuel estava a arrumar uma velha mochila de lona, escurecida pelo tempo e pela chuva. Encheu-a com os restos de pão alentejano, embrulhado num pano de linho, um pedaço de tocinho caseiro e uma garrafa de água de nascente. Os seus movimentos eram lentos, ponderados. Tirou 2 casacos quentes de um baú velho. Grandes, de homem, mas bem feitos. Um era verde escuro, estilo militar, o outro castanho, de trabalho. Vistam-se bem, disse ele às crianças. A estrada era longa e estaria frio na floresta. Os casacos eram demasiado grandes para as crianças.
As mangas de Diogo pendiam até aos joelhos, as da Beatriz até ao chão, mas os casacos eram quentes e forrados. Vamos enrolar as mangas, disse Manuel, dobrando cuidadosamente o tecido. A Beatriz abraçou o urso de peluche com força contra o peito, não o largando por um segundo. Ele vem conosco, declarou ela firmemente. O ursinho tem de estar conosco. Manuel olhou estranhamente para o brinquedo gasto. Os seus olhos tremeram, e a sua mão instintivamente estendeu-se para o urso de peluche, mas ele parou-a. Claro que sim, disse ele com a voz rouca. É o vosso talismã, o vosso protetor. Diogo observou o velho de perto e notou as suas mãos a tremer enquanto apertava as alças da sua mochila. Tio Manuel, está a sentir-se mal? Perguntou o rapaz preocupado. Está tudo bem, Diogo, estou só um pouco preocupado. O que é para se preocupar? Surpreendeu-se a Beatriz. Manuel não respondeu, apenas suspirou pesadamente. Saíram da cabana, e Manuel trancou a porta. Levou as crianças por um caminho pouco visível que serpenteava entre pinheiros altos. Há um rasto de urso ali, apontou Manuel para a relva pisada. E aqueles são rastros de alce. Ele falou sobre a floresta, sobre os hábitos dos animais. A Beatriz caminhava entre os homens, segurando as mãos de ambos. Tio Manuel, tem filhos? Perguntou ela inesperadamente. Manuel parou abruptamente. Não, minha querida, mas gostaríamos de ter. Uma longa pausa. O vento sussurrava nas copas das árvores. Algures ao longe, um corvo grasnou. Eu queria muito, respondeu Manuel em voz baixa. Ela sonhou com filhos a vida toda. Caminharam mais 1 quilómetro por um caminho sinuoso e pararam junto a um pequeno riacho. A água era límpida e fria, correndo alegremente sobre as rochas. A Beatriz agachou-se, lavando o rosto e as mãos. Diogo encheu uma garrafa com água fresca. 2 lobos cinzentos aproximaram-se do riacho silenciosamente, um velho com pelos grisalhos no focinho e um jovem magro. A Beatriz gritou de medo. Diogo agarrou um pau grosso. Calma, disse Manuel em voz baixa. Olá, irmãos cinzentos. Como estão? Os lobos pararam a 10 passos de distância, cheirando o odor desconhecido das crianças, mas não mostraram agressividade. As suas orelhas estavam eretas, as suas caudas desenroladas. A Beatriz escondeu-se rapidamente atrás das costas largas de Manuel. Não tenham medo, crianças, explicou ele calmamente. Eles conhecem-me bem. Eu cuidei deles uma vez, quando eram cachorros. A mãe deles foi morta por caçadores furtivos, e os filhotes foram deixados para morrer. Eu apanhei-os e alimentei-os a biberão. Diogo olhou para os lobos com incredulidade. É mesmo amigo deles. Na mata, todos se ajudam, respondeu Manuel filosoficamente. Ele tirou um pedaço de pão alentejano da sua mochila, partiu ao meio e ofereceu ao lobo velho na sua palma aberta. Ele pegou cuidadosamente, mas sem medo, na guloseima diretamente da minha mão. Vivo aqui há 20 anos, explicou Manuel, coçando o lobo atrás da orelha. No início, trabalhava na exploração madeireira, a abater árvores, depois fiquei sozinho. Trato de animais feridos, alimento-os no inverno. Eles lembraram-se de mim. Bia mostrou-lhe como segurar a mão corretamente para que o lobo não se assustasse. A menina atreveu-se a dar um pedaço de pão ao lobo mais jovem. Tio Manuel, por que não vive na cidade? Perguntou ela. Eu era infeliz lá, respondeu Manuel tristemente. Mas aqui encontrei paz. Diogo aproximou-se cautelosamente do velho. Alguma vez teve uma família? Manuel ficou em silêncio por um longo tempo, a olhar para a água a correr, depois suspirou pesadamente. Tive uma mulher. Mas não éramos compatíveis. Casei-me jovem por estupidez. Pensei que me habituaria, que me apaixonaria. Ela bebia de manhã à noite, criava discussões e partia pratos. Os vizinhos queixavam-se. Divorciei-me dela há 5 anos, quando ela perdeu completamente a cabeça. Manuel arrancou uma folha de relva, enrolou-a nos dedos, e antes disso, tinha havido uma rapariga. Eu amava-a muito. A mais brilhante, a mais bondosa do mundo. Mas a Beatriz aproximou-se, interessada. O que aconteceu com ela, tio Manuel? Manuel olhou para as crianças com atenção, quase a perscrutá-las, e perdia-a por minha própria estupidez e insensatez. Não consegui fazer a escolha certa a tempo. Tive medo. Agora penso todos os dias que ela teve razão em deixar-me. Ela era inteligente, honesta. Sabia que era impossível viver assim. A sua voz tornou-se bastante baixa. Se eu tivesse sido mais corajoso na altura. Talvez tudo tivesse sido diferente.
Os lobos beberam e desapareceram na mata. Manuel levantou-se e limpou os joelhos. Era hora de continuar. Caminharam em silêncio. Manuel continuava a olhar para Diogo. Sabes, Diogo, pareces-te muito comigo. Comigo quando era criança. E com aquela Ana, também. Diogo ficou desconfiado. O que queres dizer? Os mesmos olhos cinzentos e o queixo teimoso. A Beatriz riu. O Diogo é sempre teimoso. Uma vez que ele se decide, não há como convencê-lo do contrário. Manuel abanou a cabeça pensativamente. Acontecem coincidências estranhas. Uma raposa vermelha com uma cauda farta e olhos inteligentes correu para o caminho. Ao ver os humanos, não teve medo, pelo contrário, aproximou-se. Manuel agachou-se e estendeu a mão. A raposa cheirou-lhe os dedos e permitiu que ele lhe acariciasse o pelo vermelho. Esta é a minha velha amiga, a Ruiva, apresentou ele calorosamente. Na primavera passada, tratei-lhe da pata. Ela ficou presa numa armadilha de caçador. Cuidei dela durante 2 semanas, alimentando-a à mão. Agora cumprimentam-se sempre. A Beatriz bateu palmas com entusiasmo, como num conto de fadas real. É como um feiticeiro, tio Manel. Os animais não têm medo de si, e os lobos obedecem-lhe. Manuel sorriu tristemente e acariciou a raposa novamente. Então o seu olhar caiu sobre o urso de peluche nos braços da Beatriz. Algo estranho brilhou nos seus olhos, reconhecimento, dor, ansiedade. E este urso? Ele é muito, muito especial, disse ele em voz baixa. Diogo franziu o sobrolho, desconfiado. Por que especial? É apenas um brinquedo. Não é apenas isso, Diogo. Este urso levou-vos diretamente a mim. Manuel levantou-se e limpou os joelhos, como se Deus lhe tivesse mostrado o caminho, como se ela tivesse arranjado as coisas de propósito. A raposa fugiu para os arbustos densos, abanando a sua cauda vermelha. Partiram novamente pelo caminho da floresta. Diogo caminhava atrás, observando atentamente cada movimento de Manuel. Algo no comportamento do velho era cada vez mais alarmante. Demasiadas coincidências estranhas, demasiadas insinuações e omissões. E por que é que Manuel olha para o urso de peluche da sua mãe de forma tão estranha, quase com dor? Tio Manuel, chamou ele. Sim, Diogo, e ainda falta muito para a cidade. Faltam cerca de 3 quilómetros. Estaremos lá ao pôr do sol. Manuel virou-se e tentou sorrir, mas saiu algo forçado, triste e ansioso. Diogo estava determinado a descobrir hoje algo muito importante, algo que mudaria as suas vidas para sempre. Estávamos a aproximar-nos do momento que viraria tudo do avesso. Manuel finalmente decidiria contar às crianças a verdade sobre quem ele realmente é. E o ursinho revelaria um segredo que explicaria todas as estranhas coincidências. Após 3 horas de caminhada por caminhos florestais sinuosos, chegaram finalmente a uma estrada de terra batida. O asfalto era velho, rachado pelo tempo e pela geada, com relva em alguns sítios, mas isto era a verdadeira civilização. Manuel levantou a mão, a fazer sinal a um caminhão com atrelado que passava. O motorista, um homem robusto de cerca de 40 anos, com um macacão azul manchado de óleo, parou na berma da estrada. Leva-me à sede de conselho? Perguntou Manuel, aproximando-se da cabina. Eu pago pelas crianças, o que disser. O motorista olhou atentamente para Diogo e Beatriz. As crianças pareciam cansadas, mas limpas e bem cuidadas. Não havia sinais de abuso nos seus rostos. Entrem todos, acenou o motorista. Não é preciso dinheiro, leva as crianças de graça. A cabina espaçosa era um pouco apertada para 3, mas quente e acolhedora. O motor diesel acelerou ruidosamente, as janelas a tremer ligeiramente com a vibração. Tocava música suave na rádio. Perdidos na mata, o quê? Perguntou o motorista com simpatia, olhando para as crianças no espelho lateral. Tiveram muita sorte que o vosso tio vos tenha encontrado. Quantos achados destes voltam vivos? A Beatriz abraçou Manuel com força, envolvendo-o com o braço. Este não é um tio. Este é o nosso pai. Manuel e Diogo trocaram olhares. O rapaz viu claramente a confusão, até mesmo o espanto, nos olhos do velho. Família, então, acenou o motorista compreensivamente. Mas, claro, família é família. Após meia hora de viagem por uma estrada esburacada, entraram na sede de conselho. Um pequeno aglomerado urbano com prédios de habitação social dos anos 70 típicos, algumas lojas, uma farmácia e o edifício da administração. Manuel despediu-se do motorista e levou as crianças diretamente a um edifício de 2 andares com uma placa a dizer Esquadra da GNR.
Uma bandeira esvoaçava de um mastro na entrada principal. Na recepção, foram recebidos pelo tenente Rui Costa, um homem magro e rijo de cerca de 50 anos, com um uniforme engomado. As suas dragonas brilhavam, as suas botas polidas até um brilho de espelho. Estou a ouvir, disse ele formalmente, sentando os seus visitantes em cadeiras em frente à sua secretária. Manuel, brevemente, sem detalhes desnecessários, contou a história de como encontrou as crianças na floresta, como eles falaram sobre o carro ter avariado. Mas Costa era um homem experiente. Compreendo, disse ele, tomando notas cuidadosamente no relatório. Então, eles simplesmente abandonaram as crianças na remota mata para uma morte certa. Vamos procurar esses pais, disse ele com óbvio nojo. Apresento o relatório de busca. Manuel perguntou hesitantemente, com alarme na sua voz, e se os encontrar? O que quer dizer? Devolveremos legalmente as crianças aos seus pais biológicos. O que pode haver de pouco claro nisso? Diogo interveio rapidamente. Não queremos voltar para eles. Eles traíram-nos. Costa continuou pacientemente, como um homem habituado a explicar leis a cidadãos comuns. Compreendo os vossos sentimentos, homem. Mas a lei é a lei. Não há como escapar. Primeiro, eles são obrigados a encontrar e notificar os pais biológicos. Se eles renunciarem voluntariamente aos seus direitos parentais, ou se o tribunal os privar desses direitos por abuso, então a tutela ou a adoção podem ser arranjadas. Manuel perguntou, com a voz cada vez mais ansiosa, quanto tempo demorará todo este procedimento? Se tivermos sorte, meses, mas muito provavelmente anos, respondeu Costa honestamente. A nossa máquina burocrática move-se lentamente, sabe. A Beatriz, que tinha estado a ouvir silenciosamente esta conversa, desatou a chorar de repente. Não quero esperar tanto tempo. Quero viver com o tio Manuel agora mesmo. Ele é simpático, não nos vai magoar. E aqueles homens maus abandonaram-nos. Costa abanou a cabeça com simpatia. Uma situação muito difícil, claro. Mas há um sistema. Um sistema, nada se pode fazer. Uma mulher de meia-idade com um fato formal entrou na esquadra. O seu cabelo grisalho estava cuidadosamente preso, os seus olhos inteligentes por trás dos óculos. Olá, tenente, cumprimentou ela Costa. Oh, Carla Figueiredo? Perguntou ele feliz. Bem a tempo, Carla Figueiredo, uma assistente social, ouviu a conversa e perguntou, quem são estas crianças? Costa explicou brevemente. Carla Figueiredo olhou atentamente para Manuel, um rosto familiar. Não é o Manuel Kozlov do Bloco 47. Manuel ficou surpreendido. Sim, sou eu. Como me conhece? Trabalhei com a sua ex-mulher, explicou Carla Figueiredo. Lembro-me da bebida dela. Deixou-a no final, afinal. Manuel acenou com a cabeça, divorciei-me há 5 anos. Não aguentava mais. Fez bem, aprovou a mulher. Então não há obstáculos à tutela. Ela examinou cuidadosamente as crianças, estavam bem cuidadas e limpas. É óbvio que eles gostam mesmo de si. A Beatriz aconchegou-se a Manuel. Ele é um homem muito bom. Ele salvou-nos. Carla Figueiredo pensou por um momento, depois sugeriu, sabe que mais? Proponho um compromisso. As crianças ficarão consigo temporariamente como tuteladas enquanto encontramos os pais e tratamos de toda a papelada. Manuel e Nadeza perguntaram, isso é sequer possível? Em circunstâncias especiais. Sim, acenou ela. Costa concordou, melhor do que um orfanato. Está superlotado agora. Diogo perguntou em voz baixa, tio Manuel, isso significa que vamos ficar consigo? Por agora, confirmou Manuel. A hora seguinte foi passada a preencher inúmeros documentos, formulários, certidões, requerimentos. A máquina burocrática exigia o seu tributo. Carla Figueiredo explicou pacientemente cada formalidade. A inspeção teria lugar exatamente daqui a um mês. Virei pessoalmente para ver como as crianças se estão a instalar e a adaptar. E vai mesmo matriculá-las na escola? Claro, sem dúvida, prometeu Manuel firmemente. Há uma boa escola primária na nossa aldeia. A professora é experiente. A Beatriz saltou de alegria. Diogo, ouves? Vamos à escola como todas as crianças normais. Saíram da esquadra como uma família temporária oficialmente registada. A rua cheirava ao fresco do outono, a folhas caídas e à tão esperada liberdade. Tio Manuel, pediu a Beatriz timidamente, apontando para a banca de gelados. Posso. Manuel sorriu largamente. Claro que podes,
querida. Hoje temos uma verdadeira celebração. Ele aproximou-se do quiosque, comprou às crianças picolés cobertos de chocolate e para si um copo de gelado de baunilha. O que estamos exatamente a celebrar? Perguntou Diogo praticamente, lambendo o gelado frio com gosto. Que estamos juntos agora, respondeu Manuel, olhando para as crianças com ternura. A Beatriz lambeu cuidadosamente o picolé. E isto é por muito tempo, tio Manuel. Espero que para sempre, disse Manuel muito baixinho. Diogo olhou atentamente para o velho. Havia algo de especial nos seus olhos bondosos, algo quente, familiar e querido. Caminharam vagarosamente pela rua principal da aldeia, e pela primeira vez em muitos dias ansiosos, as crianças sentiram-se verdadeiramente seguras. Tinham um lar agora. Tinham uma família de verdade, uma família temporária por agora, mas uma família mesmo assim. Na manhã seguinte, depois de regressar da sede de conselho, Manuel pôs-se a mobilar a cabana das crianças. No canto da sala, começou a montar duas camas separadas com as tábuas de pinho que tinha cortado no verão anterior. Diogo observava o trabalho com interesse, depois aproximou-se. Tio Manuel, posso ajudar? Claro, Diogo, segura a tábua direita enquanto eu a prego. O rapaz segurou cuidadosamente a tábua de madeira e entregou os pregos. Trabalharam em silêncio, a ouvir o bater compassado do martelo. A Beatriz instalou-se no sofá velho com o seu urso de peluche e ordenou solenemente: Ursinho, vigia o trabalho para que as camas fiquem bonitas. Manuel riu. Tens uma boa capataz, Bia. Rigorosa. Ao anoitecer, as camas estavam prontas. Manuel pôs os lençóis limpos e afofou as almofadas. Ao jantar, pela primeira vez, sentaram-se juntos à mesa como uma família de verdade, a comer migas com carne estufada e a beber chá quente. A Beatriz pousou de repente a colher e perguntou timidamente: Tio Manuel, posso chamar-te pai? Manuel olhou para a menina, comovido. Posso, querida. Claro que podes. No dia seguinte, Manuel levou as crianças à aldeia para fazer algumas compras essenciais. Comprou-lhes roupas novas na única loja, camisolas quentes, calças de ganga e casacos para o outono. Na secção de papelaria, escolheu material escolar, cadernos, canetas, lápis e um estojo. A Beatriz viu um vestido azul elegante com uma gola branca num cabide. Oh, que lindo! Vou parecer uma princesa. Manuel, sem pensar, tirou o vestido do cabide. Diogo puxou-lhe a manga, preocupado. Tio Manuel, há dinheiro suficiente para tudo isto? É suficiente, Diogo, tranquilizou Manuel. Tenho algumas economias do meu emprego anterior. No caminho para casa, encontraram os seus vizinhos, o casal de idosos Vasilenco. Olharam para as crianças com surpresa. Manuel, estás a começar uma família? Perguntou a avó Maria. Começou, acenou Manuel. E com razão, aprovou o avô António. Era fácil demais para um só na cabana. Uma semana depois, chegou o primeiro dia de aulas. Manuel acompanhou pessoalmente as crianças ao pequeno edifício de um andar da escola primária da aldeia. A professora, uma mulher de meia-idade com óculos, cumprimentou-o gentilmente. Alunos novos, entrem, não sejam tímidos. A Beatriz escondeu-se timidamente atrás do irmão, mas Diogo avançou corajosamente. Olá. O meu nome é Diogo, e esta é a minha irmã, Beatriz. Durante o primeiro intervalo, as crianças rodearam os novos miúdos. A Beatriz tirou um urso de peluche da sua mochila. Este é o meu urso de peluche. Um presente da mãe. Um colega de turma perguntou. Onde está a tua mãe? Diogo respondeu tristemente. A mãe morreu, está no céu. As crianças ficaram em silêncio e simpatizaram. Naquela noite, ao jantar, as crianças falaram com entusiasmo sobre a escola. Pai, deram-me tintas, disse a Beatriz excitada. Vou desenhar a nossa família. Ela sentou-se à mesa e começou a desenhar. 3 figuras apareceram no papel, um homem alto com uma camisa xadrez, um rapaz e uma rapariga a segurar um urso de peluche. Este és tu, este é o Diogo e esta sou eu, explicou a Beatriz. Manuel olhou para o desenho, comovido. Fizeram uma família bonita. Uma muito bonita. Diogo espalhou os seus cadernos na mesa e começou a fazer os seus trabalhos de casa de matemática. Os problemas eram difíceis. Deixa-me ajudar, ofereceu Manuel, sentando-se ao lado dele. Ele explicou pacientemente como somar números de 2 dígitos. O rapaz percebeu rapidamente. Estás a fazer um bom trabalho a ser pai, disse Diogo seriamente. E vocês vão ter filhos? Respondeu Manuel. Após 2 semanas de vida tranquila, Carla Figueiredo ligou.
A sua voz estava tensa. Senhor Manuel, tenho notícias. Não muito boas. Estou a ouvir. Manuel ficou tenso. Encontramos os pais das crianças. Manuel sentiu um arrepio na espinha. E agora? Eles estão em fuga agora. Devem uma grande soma a algumas pessoas sem escrúpulos, mas tecnicamente não foram privados dos seus direitos parentais. Então, podem exigir as crianças de volta? Perguntou Manuel com horror. Teoricamente, sim. A lei está do lado deles. Manuel não contou às crianças sobre o alarme, mas Diogo, um rapaz observador, notou a sua preocupação. Pai, o que aconteceu? Pareces triste. Manuel olhou para ele e decidiu ser honesto. Talvez as vossas pessoas sejam encontradas. Aquelas pessoas que vos abandonaram. Diogo perguntou com medo. Vão levar-nos de ti. Não sei, Diogo, mas vou lutar por vocês até ao fim. Bia. A Bia, ao ouvir a conversa, abraçou o urso de peluche com força. Ursinho, protege-nos dos homens maus. Naquela noite, Manuel teve uma conversa familiar séria. Ele sentou as crianças ao seu lado no sofá. Se acontecer alguma coisa, quero que saibam. Amo-vos muito e amar-vos-ei sempre, aconteça o que acontecer. Diogo abraçou Manuel. Nós também te amamos, pai. A Beatriz aconchegou-se mais a ele. És um pai de verdade. Não como aquele homem mau que nos abandonou. Manuel abraçou as crianças com força, sentindo o seu coração apertar. Aconteça o que acontecer a seguir, lembrem-se, somos uma família de verdade. Um vento de outono sussurrava lá fora, e uma luz quente de candeeiro brilhava lá dentro. A família estava sentada junta, a abraçar-se. Manuel compreendeu que em breve teria de revelar o seu maior segredo aos seus filhos, quem ele realmente era. Mas por agora, ele simplesmente os segurava nos seus braços, tentando lembrar-se deste momento para sempre. A ameaça de separação forçará Manuel a tomar uma decisão que mudará os destinos dos três. E uma descoberta incrível está por vir, algo que ninguém, incluindo o próprio Manuel, espera. O próximo episódio revelará uma verdade que chocará todos. Não percam. De manhã, um carro preto parou junto à cabana. Carla Figueiredo e um homem desconhecido com um fato formal saíram. Manuel encontrou-os no quintal, tenso por dentro. As crianças, ao verem estranhos, esconderam-se rapidamente dentro de casa. Senhor Manuel, este é o inspetor Paulo Mendes, apresentou Carla Figueiredo. Temos uma conversa muito séria a ter consigo, acrescentou o homem. Manuel convidou-os a entrar em casa. O seu coração batia tão alto que parecia que todos o podiam ouvir. As crianças amontoaram-se perto do fogão. A Beatriz segurava o urso de peluche com força. Mendes tirou uma pasta com documentos. Verificamos cuidadosamente os documentos da família que abandonou as crianças. O pai na certidão de nascimento da Beatriz é de facto o verdadeiro. Mas a história de Diogo é mais interessante. Manuel perguntou tenso o que aconteceu com Diogo. A sua certidão de nascimento listava o mesmo pai, mas as provas médicas tornavam isso biologicamente impossível. Eles têm tipos de sangue completamente diferentes, incompatíveis para parentesco. Mendes abriu outra pasta. Verificamos os registros médicos de ambas as crianças na clínica infantil. Diogo tem um tipo de sangue raro, AB negativo. Ocorre em apenas 2% da população. Manuel ficou branco como giz. Eu tenho exatamente o mesmo tipo de sangue. É por isso que estamos aqui hoje, assinou o inspetor. Ele tirou formulários oficiais. Concorda em fazer um teste de paternidade de ADN? Manuel pegou nos documentos com as mãos a tremer. Claro que concordo. Passou-se uma semana inteira de espera agonizante pelos resultados. As crianças iam à escola, mas ambas sentiam a tensão na casa. A Beatriz brincava com o urso de peluche com mais frequência do que o habitual, como se procurasse conforto nele. Diogo nunca se afastava de Manuel. Tio Manuel, dizia o rapaz, e depois calava-se. Aconteça o que acontecer, Diogo, nunca te deixarei, tranquilizava Manuel. Ele próprio ficava acordado à noite, a revirar-se na cama e a rezar, Senhor, que seja o melhor para as crianças. O telefone tocou de manhã cedo, quando as crianças tinham saído para a escola. Manuel agarrou o auscultador ao primeiro toque. Senhor Manuel, é o inspetor Mendes. Os resultados do teste estão prontos. Ouça, sussurrou Manuel. A probabilidade de paternidade é de 99,9%. Diogo é seu filho biológico. Manuel deixou cair o telefone e sentou-se lentamente no chão.
As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, lágrimas de felicidade e de um alívio incrível. Filho, eu tenho um filho. E uma filha, sussurrou ele, limpando o rosto com a manga e ligando para a escola. É o Manuel Kozlov. Vou buscar os meus filhos mais cedo hoje. Manuel encontrou as crianças na escola com um ramo de flores silvestres nas mãos. A sua expressão era solene. Tenho notícias muito importantes para vocês, disse ele. Em casa, sentou-os ao seu lado no sofá. Crianças, sabem o que é um teste de ADN? Diogo acenou seriamente. É quando verificam se as pessoas são parentes ou não. Exatamente. E sabem o que aconteceu? A Beatriz prendeu a respiração. O quê? Manuela olhou para o rapaz. Diogo, és meu filho. Verdadeiramente meu. Depois virou-se para a menina. E tu, minha querida, não és minha parente de sangue. Mas vou amar-te como a filha mais próxima do mundo. A Beatriz abraçou com força. Não me importo. És o pai mais simpático. Diogo desatou a chorar. Isso significa que a mãe não me mentiu. Ela sempre disse que o meu verdadeiro pai era um bom homem e que nos encontraríamos um dia. As crianças correram para abraçar Manuel. Os três choraram de alegria. A Beatriz abraçou o urso de peluche, significa que a mãe tinha razão. Ela disse ao ursinho para nos encontrar um pai. Diogo enxugou as lágrimas, e eu sempre soube que eras especial. Sentiu desde o primeiro dia. Manuel abraçou as crianças com força. A vossa mãe calculou tudo corretamente. Ela deixou-vos este urso de peluche de propósito, para que vos levasse diretamente a mim. Ele olhou para o brinquedo gasto. Obrigado, meu velho amigo fiel. Passaram-se 3 meses. Manuel adotou oficialmente a Beatriz e reconheceu a paternidade de Diogo. Toda a papelada foi concluída. As crianças destacaram-se na escola local e fizeram amizade com os colegas. A Beatriz ainda não conseguia separar-se do seu urso de peluche. Diogo ajudava alegremente o pai em casa e aprendia carpintaria. Uma fotografia moldurada de Ana estava pendurada na parede, jovem, bonita e sorridente. Mãe, encontramo-nos, tal como querias, sussurrou Manuel, olhando para o retrato. O urso de peluche ocupava um lugar de destaque na cômoda. Ele tinha cumprido a sua missão. 6 meses depois, enquanto arrumava as coisas de Ana para a herança, Manuel encontrou uma nota dobrada no bolso do seu casaco velho. Desdobrou-a e leu a caligrafia familiar. Se alguma coisa acontecer às crianças, o urso de peluche ajudará. Ele sempre me trouxe sorte. As pessoas boas entenderão. Manuel sorriu por entre as lágrimas. A Ana não tinha planeado este encontro. Ela simplesmente acreditou. Se as crianças tivessem problemas com o ursinho, o destino as levaria a uma boa pessoa. Ela esperava por um milagre, e um milagre aconteceu. Obrigado por assistir. Se gostariam de mais histórias como esta, deixem um gosto, subscrevam o canal e partilhem as vossas opiniões nos comentários. Isso ajuda-nos a criar histórias ainda mais cativantes.